Falei, pessoal, a gente segue com a EFD aqui. Vamos analisar outros aspectos da EFD, a nossa escrituração fiscal digital. Um aspecto aqui que eu quero destacar é a questão da ótica do declarante, né? Que deve ser observada quando se faz uma EFD. Então a EFD é sempre feita na visão do declarante, né? Então se você tem A vendendo para B, na EFD de A vai registrar uma saída, vai registrar os débitos de ICMS, de IPI, e B, que está comprando, vai registrar a entrada desse item e vai apropriar eventuais créditos de ICMS e de IPI. Então a ótica da escrituração é sempre do declarante, tá? Um aspecto da FD. Um aspecto também que a gente precisa lembrar é quando nós temos a atividade paralisada da empresa, né? E quais são os impactos no envio da FD. Então a empresa está em férias coletivas, enfim, ela está paralisada. O que acontece? Quem está com a atividade paralisada também precisa apresentar a FD. O fato de paralisar suas atividades por férias coletivas, enfim, uma tragédia, qualquer coisa assim, não inibe, né? Não vai dispensar o envio da EFD, tá bom? Agora, naturalmente, se você tem dias do ano, do mês, da semana que você não realizou operações, você poderá ter informações zeradas em parte desses dias ou em todos os dias, se for o caso, mas não dispensa o envio da EFD, tá bom? Então, atividade paralisada não dispensa o envio da EFD, que segue com a sua periodicidade mensal. Quais são os livros fiscais envolvidos na EFD? A gente já viu que a EFD compreende 100% das informações necessárias para apurar o ICMS e o IPI. Então a gente precisa, qual é o básico? Entrada e saída. Isso aqui é o básico, né? Livro de registro de entradas, a gente vai apropriar os créditos, né, que são resultantes dessas entradas. A gente precisa de um livro de registro de saídas para verificar os débitos e a partir daí a gente vai apurar o ICMS e vai apurar o IPI também. Vou botar aqui, ó, o livro também de IPI, né? O livro de apuração do IPI também. Então, ó, as notas entram, as notas saem. O resultado disso são créditos e débitos do imposto que a gente vai apurar aqui, ó, no livro de apuração do ICMS e no livro de registro de IPI. Bom, se a gente tem estoque, a gente tem livro de inventário, tá? A gente tem livro de inventário. Só que esse inventário pode ser de mercadoria para revenda, mas eu posso ser uma indústria também, né? Então eu não compro mercadoria para revenda, eu compro matéria-prima, industrializo e gero um produto acabado, outro produto. Nesse caso, eu preciso controlar o inventário também, só que eu vou fazer através do meu livro de controle de produção e estoque. Eu tenho uma parte especial que é o bloco G da escrituração, que é o livro, né, a ficha ou bloco de controle do crédito do ativo permanente, o chamado CIAP. Eu posso apropriar créditos, né, quando eu compro uma máquina, que não é para revenda, não é uma máquina para o meu imobilizado, eu tenho como apropriar crédito de ICMS. Né? Aí não é o crédito por excelência, é meio que um benefício aí, né, um incentivo, mas eu preciso controlar esse crédito à parte, porque existe uma metodologia especial de apropriar esse crédito, né, na fração de 1,48 avos. É preciso identificar um coeficiente de aproveitamento que vai ser resultante aí do percentual da fração das suas vendas tributadas em relação às vendas totais. A partir desse coeficiente, é o coeficiente que você pode aproveitar dos 1,48 avos, né, de crédito do ativo permanente. É um assunto para depois, mas é um assunto que eu preciso controlar, o crédito do ativo permanente. Tá? Bom, então esses são os livros que constam na EFD. Aí tem uma situação especial. Os contribuintes do Distrito Federal, eles vão escriturar o ISS na EFD, ICMS e IPI. Olha que confusão, né? Como assim? ISS dentro de uma EFD cujo nome é ICMS e IPI? Exatamente. O Distrito Federal, nós temos um bloco especial na FD, que é o bloco B. Quando a gente estudar os blocos, a gente vai perceber isso, né, que só serve para os contribuintes do Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal nós teremos os serviços também
apurados lá na EFD, ICMS e IPI. Parece confuso, né? Uma escrituração que é do ICMS e do IPI ter o ISS, mas como é Distrito Federal, fica mais fácil porque o Distrito Federal ele é ao mesmo tempo fisco estadual e fisco estadual. Então fica fácil, ele desenvolve lá de uma maneira bem fácil, né? Uma nota fiscal que atende aí esses dois tributos, enfim, tá bom? Então no DF nós temos o ISS também, mas nos outros estados nós não temos. Algumas reflexões aí, né? Sobre o Distrito Federal. O contribuinte do Distrito Federal, que também é contribuinte do ISS, eu falei, a gente precisa incluir a escrituração do ISS na EFD, ICMS e IPI. Veja que não existe escrituração chamada de EFD ISS, né? O ISS é feito fora do SPED, apenas para o Distrito Federal é que nós temos o ISS dentro do SPED, dentro dessa EFD aqui, que é ICMS e IPI. Como é que os municípios controlam o ISS? Bom, cada um dá o seu jeito, né? Eles vão ter declarações próprias, né, para poder controlar o ISS, menos o Distrito Federal, que dá o jeitinho de controlar dentro da escrituração do ICMS e IPI. E aí, por mais que pareça estranho, ó, se a EFD foi preparada para escriturar o ICMS e o IPI, como é que eu vou conseguir inserir o ISS dentro dessa escrituração? É porque tem um bloco especial lá, pessoal, o bloco B, tá bom? Que só serve para os contribuintes do Distrito Federal. A gente vai ver isso quando estudar os blocos da EFD. Uma questãozinha, essa aqui já está com a resposta aqui, né? Vamos lá. Os livros fiscais físicos de registro de entrada, registro de saída, registro de inventário foram substituídos no SPED pelo, vamos lá, conhecimento de transporte é um documento eletrônico, né? Controle fiscal contábil de transição, a gente tem algo parecido com isso, até 2014, mais ou menos, a gente tinha o F-Conte, né? Mas era para o imposto de renda, então não serve. LALU, LALU, apuração do lucro real, não tem nada a ver com registro de entrada e saída e inventário. Escrituração contábil digital, como o nome sugere, é contábil, não é fiscal. Aqui é a nossa ECD, é a nossa contabilidade mesmo, débito e crédito, livro diário, livro razão. Também não é. O que é que substituiu, pessoal? Foi a EFD, a escrituração fiscal digital do ICMS barra IPI, tá bom? Então, letra E. Mais uma questão. Conforme o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto tal, a EFD é o quê? Vamos lá. Quando a gente fala em EFD, né, a gente tem um normativo nacional, né, que são os ajustes, né? Nós temos os ajustes CINEF que estabeleceram a EFD. Então você não precisa pensar em termos específicos do seu fisco que você está estudando, tá? Então essa questão aqui, por exemplo, que é do fisco do Maranhão, embora ele cite aqui o regulamento do ICMS do Maranhão, né, aprovado pelo decreto tal, a gente não precisa de legislação específica para responder questão de EFD, porque a gente tem tudo isso no ajuste CINEF, ok? Então vamos lá. A letra A. Essa aqui já veio com a resposta também, né, pessoal? Vamos lá. A letra A. A EFD terá a veracidade, a certeza e a autenticidade das informações garantidas pela certidão tributária do IPC Brasil. Não é certidão tributária. O que é que a gente precisa? Do certificado digital expedido pelo IPC Brasil, tá bom? Nós temos certificados A1, que tem validade de 1 ano. Nós temos o certificado A3, que tem validade de 3 e 5 anos, tá? Então, tudo errado aqui na nossa letra A. Letra B. A EFD será utilizada para escriturar, entre outros, o livro de entrada, certo? O livro de saída, certo? O registro de apuração do ICMS, certo? O que mais? Livro de controle e produção de estoque. O que mais? Livro de apuração do IPI,
né? Então tudo isso está na AFD, ICMS e IPI. Essa aqui está correta. A letra C, a AFD poderá ser utilizada em substituição à escrituração tradicional a critério do contribuinte, desde que possua faturamento igual a... Bom, a gente tem o ajuste CINEF estabelecendo a obrigação da EFD, né? Então não faz sentido isso aqui. A letra D. A AFD será obrigatoriamente utilizada pelos contribuintes do ICMS que emitam nota fiscal eletrônica. Não é essa a contrapartida exigida, né? O ajuste CINEF já estabeleceu a obrigação da AFD e já estabeleceu a obrigação da nota fiscal eletrônica para todo mundo que emitia as notas fiscais 1 e 1A, né? Nota fiscal modelo 1 e 1A, aquelas notas em papel. Então não faz sentido. A letra E, a AFD poderá ser assinada apenas com certificado digital que contenha o CNPJ completo do estabelecimento emissor ou, no caso de produtor rural, pessoa física, o CPF do contabilista credenciado. Bom, pode ser o contabilista do produtor rural, pode ser desde que tenha procuração eletrônica, ok? Então já está errado aqui. E o certificado digital de CNPJ não precisa ser aqui contém o número completo. Qual é o número do CNPJ, pessoal? O CNPJ do Banco do Brasil, que todo mundo sabe de cor. Por exemplo, é assim, 00.000.000/001, aqui é a matriz, né? 91. Todo mundo sabe esse CNPJ de cor aqui, porque só tem 0, né? Então, esse é o número completo do CNPJ. Para que eu possa assinar a AFD de um estabelecimento como esse, eu preciso do certificado digital que contenha só a raiz, tá? Os 8 dígitos. Então, não preciso desse dado aqui, da filial, o dado do estabelecimento. Basta ter a raiz aqui, os 8 primeiros dígitos, os oito primeiros dígitos, né? E aí eu consigo fazer a assinatura. Então, não precisa ser o CNPJ, o certificado do CNPJ completo, apenas o CNPJ dos primeiros 8 dígitos, ok? Então fica errada a letra E também. A gente ficou com a letra B. Bom, a geração e envio do arquivo da EFD. Como é que funciona? O layout do arquivo da EFD, definido em ato COTEP, será estruturado por dados organizados em blocos e registros, tá? De forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações fiscais. Então, nós temos a escrituração formada por blocos e por registros. Os registros se referem a que se refere o CAPT, constitui-se da gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título em meio físico ou digital, além de classificações e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de interesse fiscal. Então, vamos começar a estruturar esse raciocínio aqui. A AFD é dividida em blocos, e dentro de cada bloco nós temos um conjunto de registros. Cada registro vai ter uma informação. Então, eu tenho um registro para nota fiscal, né? O registro C100, por exemplo, né? Olha só, registro C100 é um registro que está no bloco C. Ele vai conter as notas fiscais. Mas aí dentro desse registro da nota fiscal eu posso ter registros filhos para trazer ajustes, informações complementares dessa nota fiscal, que é o registro C100. É isso que diz o nosso texto normativo aqui, os registros constituem-se na gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título, né? Então, os registros vão ser mais minuciosos, né? Eles vão trazer classificação, ajustes, as informações complementares, tudo isso por meio de uma estrutura de pai e filho, né? Então a gente tem um registro cabeça, esse registro pode ter vários filhos vinculados a ele, tá? A gente vai explorar essa situação mais adiante. Guarda de documentação. O contribuinte deve armazenar o arquivo digital da EFD transmitido. Então, não é transmitir ou acabou a obrigação. Você deve guardar o arquivo eletrônico lá, porque o fisco pode solicitar para você esse arquivo eletrônico, tá? Então, deve observar os requisitos de segurança, autenticidade, integridade, validade jurídica pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação em relação à guarda dos documentos fiscais. Então, a legislação tributária ela não afeta o SPED, né? Se a legislação diz que você tem que guardar um documento por 5 anos,
Quando você fizer o SPED, você vai ter que guardar por 5 anos também aquela informação. Então, os mesmos prazos que valem para aquela legislação tributária analógica, vale para essa legislação tributária digital aqui, né? Para essa plataforma digital que é o SPED. A legislação tributária não é afetada pelo SPED, ao contrário, o SPED que vai se adequar à legislação tributária. Bom, então, ó, os documentos eletrônicos, as notas fiscais, etc., elas são geradas em arquivos XML, você precisa guardar. A escrituração fiscal do ICMS e IPI, ela é gerada em arquivo TXT, você precisa guardar, tá bom? Então, você guarda tudo isso pelo prazo porque pode ser necessário, tá bom? Vale a pena ter essa noção aqui, né? Esse detalhezinho técnico aqui, que os documentos eletrônicos são arquivos XML, enquanto a escrituração fiscal digital do ICMS é arquivo TXT, assim como é a ECD, que também é arquivo em formato TXT. Vai com a questão, coloca isso aí, né? Esses detalhezinhos, as últimas provas já deram mostra que podem aparecer, tá bom? Documento eletrônico é arquivo XML, a escrituração é arquivo TXT. O processo de elaboração da FD. Como é que funciona? Bom, os sistemas da entidade, a entidade pode ter algum software, né, algum ERP, algum sistema de gerenciamento que vai conectar todos os setores da entidade, né, contas a pagar, contas a receber, estoques, enfim. Ela vai desenvolver um sistema, né? Se ela for grande, ela vai desenvolver um sistema. Se for pequena, naturalmente, ela pode até preencher a FD simplesmente digitando diretamente os dados na FD. Vamos pensar numa empresa grande. Então, ela tem esses sistemas de gerenciamento aí de banco de dados, né, que ela contrata de forma privada. Esses sistemas vão capturar todas as informações necessárias para a FD e vão gerar um arquivo TXT. Esse arquivo TXT precisa ser no layout, né? O layout definido em ato COTEP, né? Esse layout vai dizer, olha, tal campo tem que ter X caracteres. Para escrever data, você escreve de um jeito, você não coloca aquela barrinha de data. Para escrever moeda, não pode ter o cifrão. Para definir milhar, você não coloca ponto, né? Para definir decimal, você coloca vírgula. Enfim, tudo isso faz parte do layout. Tá? Então, esse arquivo TXT tem que ser gerado no layout definido em ato COTEP. Aí, você vai pegar esse arquivo TXT com a sua FD, vai submeter ao PVA, que é o Programa Validador, que também hoje é chamado de PGE, Programa Gerador de Escrituração, né? Porque agora você pode digitar dados no programa. Antigamente você não podia digitar dados no programa, você simplesmente submetia seu arquivo TXT ao programa e o programa dizia, o arquivo tá bom, tá íntegro ou não tá. Hoje você pode entrar no programa e editar a informação. Você pode digitar como se fosse a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, que você entra e digita informação nos campos. Então hoje você pode fazer isso no PVA ou PGE. Tá bom? Aí o nome varia bastante. Você tem informação que chama o programa de programa gerador de escrituração, você tem outros informes normativos ou manuais que chama de programa validador. Então, na essência é a mesma coisa, o nomezinho fica meio na dúvida aí qual seria o nome atual, né? A última palestra que eu assisti, por exemplo, ele foi chamado de PGE. Muito bem, então a empresa gerou o arquivo TXT. Esse arquivo TXT é submetido ao programa, o programa vai validar ou não para ver se está de acordo com o layout. Se estiver tudo certinho, se o arquivo estiver íntegro, o programa vai dizer assine, tá? Então com SPF ou com SNPJ, com certificado digital, você vai assinar, vai transmitir através do ReceitaNet, aí ele vai chegar lá na base de dados, esse arquivo TXT vai ser recepcionado, vai ser validado e vai ser transferido para um ambiente nacional. A partir daí nós temos a disponibilização para o ambiente regional, né, para as Cefaz dos estados. Então esse é o nosso fluxo aí de envio do documento. Eu tenho aqui na cláusula 10ª do ajuste CINEF, ó, o roteirinho aí desse envio, tá? Então, o arquivo digital da FD gerado pelo contribuinte. Então, veja, o contribuinte gera um arquivo TXT
de acordo com o layout definido em ato COTEP, tá? Então, esse arquivo TXT deverá submetido à validação de consistência e layout efetuada pelo software denominado PVA ou PGE, que será disponibilizado na internet. Bom, o programa, né, o PVA, também deverá ser utilizado para assinar. E o que é que o programa faz? A validação do layout. O que é validação do layout? A estrutura lógica, a consistência aritmética. Então, quando você submete o seu arquivo ao programa para ele validar, não significa que o físico está homologando a sua escrituração, dizendo que o seu ICMS está correto, que seu IPI está correto, que não tem omissões, não é isso, né? Quando você submete ao programa, ele valida a estrutura lógica do seu arquivo. Ele diz, ó, o seu arquivo está lógico, não tem erro de transporte de valor, não tem aqui um erro, você não utilizou indevidamente o ponto e a vírgula, né? Aqui na nossa na escrituração, os campos têm a quantidade de caracteres que o layout exige, por aí vai. Então, é uma validação lógica que é feita, tá? E não há outra forma de fazer a entrega do arquivo que não seja por meio do envio pela internet, tá? Então, qualquer questão que diga que você tem que levar na junta comercial o seu arquivo, que você tem que levar em cartório, tudo isso é falso, não é verdade. O arquivo será enviado na forma prevista e sua recepção será precedida das seguintes verificações. Verificado, né? Cadastro, dados cadastrais, a assinatura digital, a integridade do arquivo, a existência de algum arquivo anteriormente recepcionado, né? Porque nesse caso aqui exige uma retificação ou substituição da escrituração, né? Então você não pode transmitir duas vezes a mesma escrituração, é preciso, né, submeter um evento de substituição, como uma declaração de imposto de renda que a gente faz, a declaração retificadora. A validade do programa utilizado, da versão do programa utilizado. Vamos lá, uma questão. O ICMS, aprovado pelo Decreto-X, estabelece disciplina para a geração e envio da EFD. Conforme esse regulamento, então você não precisa ficar preso ao regulamento do Maranhão para responder esse tipo de pergunta, porque envio de EFD é uma orientação nacional, porque é o SPED, a orientação do SPED é orientação nacional. Antes do envio do arquivo à Receita Estadual, o contribuinte pode contratar os serviços do SPED. Né? Você não envia o SPED à Receita Estadual. Você envia um repositório nacional. E o SPED é de graça, pessoal. Você não precisa contratar o SPED. Você vai enviar pela internet, tá? A sua FD. Então não faz sentido isso aqui. Letra B. O arquivo, ao ser recebido, será considerado regular se estiver em ordem e irregular se os dados não puderem ser comprovados por documentos hábeis. O processo de envio e recepção desse arquivo consiste em uma validação lógica, né? Integridade lógica, consistência aritmética. Não significa que quando você envia, o físico já está analisando as suas declarações ali, né? O físico não está homologando ou deixando de homologar a sua escrituração a partir desse envio. Esse envio é uma questão de informática apenas, é uma questão de TI, tá bom? Então, esse envio não implica em homologação ou não homologação dessa escrituração, itens incorretos aqui. O arquivo digital da FD, gerado pelo contribuinte, deverá ser submetido à validação de consistência de layout, certo? Efetuado pelo software denominado Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal, PVA, né? Alguns já têm chamado de PGE também, pode aparecer em alguns normativos essa nomenclatura, tá? Não está muito bem consolidado isso ainda, as pessoas trocam bastante, né? PVA e PGE, Programa Gerador de Escrituração, Programa Validador, vamos considerar como a mesma coisa por enquanto. Então é isso mesmo, né? A gente submete o arquivo da FD gerado pelo contribuinte no formato TXT a esse programa validador. Beleza. C. Letra D. Consideram-se escriturados os livros e os documentos contidos no arquivo digital no momento em que o computador do emitente finalizar o envio. Não, a gente vai considerar escriturado quando a gente receber o recibo, né? Não é quando envia só, é quando a gente recebe o recibo de recepção desse arquivo. Aí sim a gente considera escriturado, então errado. Letra E.
O arquivo digital enviado, antes de ser recebido, passará pelas seguintes verificações: regularidade fiscal do autor, existência de débito inscrito. Eu já vou parar por aqui, pessoal. Olha só. Para você prestar contas ao fisco e fazer a sua FD, você não vai ser proibido de fazer a FD do mês 2 só pelo fato de você estar devendo o mês 1, né? Você está devendo ICMS no mês 1. Senão o fisco estaria preparando a sua própria forca, né? Se o fisco dissesse assim, olha, quem está devendo janeiro não pode pagar o mês de fevereiro, o fisco ia se dar mal, né? Então, se você está devendo janeiro, você pode fazer o mês de fevereiro e pagar, você pode fazer o mês de março e pagar. Então, o fato de você ter dívidas com o fisco, né? Dívidas inscritas em dívida ativa, por exemplo, o fato de você ter créditos com exigibilidade suspensa, o fato de você ter parcelamento, o fato de você estar em mora com uma dívida, o fato de você não ter declarado em um determinado mês não implica proibição de prestar contas ao fisco no mês seguinte. Ao contrário, o fisco quer que você continue prestando contas. São independentes essas obrigações, né? São mensais. Então também não faz sentido aqui. A gente fica lá com a letra C. Bom, aqui vamos ordenar, pessoal, nós tivemos uma questão aqui que trouxe a lista em ordem alfabética das tarefas referentes ao arquivo da FD. Vamos ordenar essas tarefas aqui, porque já apareceu em questão, ó, como é que funciona o processo de envio da FD. Primeiro, a gente vai gerar o arquivo de acordo com o layout da COTEP, né? Esse arquivo é gerado no formato TXT. Depois, o que é que a gente faz? Com esse arquivo gerado, a gente submete ao programa validador, né, para que ele possa validar a consistência aritmética, a consistência lógica, a consistência com os padrões estabelecidos. Beleza. Depois, o programa vai verificar as consequências, a consistência das informações prestadas no arquivo, ok? Depois, estando tudo ok, o que é que você vai fazer? Assinar o arquivo com o certificado A1 ou A3, emitido pelo ICP Brasil. Depois, transmitir o arquivo TXT que você gerou pela internet por meio do ReceitaNet, né? Um programinha do imposto de renda que você envia o imposto de renda, ReceitaNet. Depois, quando você fizer a transmissão, será gerado um recibo de entrega com o mesmo nome do arquivo, com a extensão REC, gravando no mesmo diretório. Então, a partir do momento que você recebe esse recibo, você continua, é considerado que você cumpriu a obrigação de enviar a FD. Então você não recebe mais multa pelo não envio, né? Não significa que o que você colocou lá é tudo correto, mas significa que você cumpriu a obrigação acessória de declarar, tá bom? Depois vai fazer o quê? Guardar o arquivo, né, pelo prazo previsto na legislação, né? A legislação não interfere no SPED. Normalmente esse prazo é de 5 anos, contados a partir do exercício seguinte, né? Poderia ter sido constituído. Tem aquelas regrinhas do direito tributário, é a mesma regrinha que você vai aplicar aqui. Bom, essa é a nossa sequência de atos, né? A questão pediu para a gente ordenar, então veja que era necessário você conhecer como é que se transmite uma FD. Reflexões aí, um pouquinho do que a gente já viu. A recepção do arquivo da FD implica no reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas. Vamos lá, mais uma vez, quando eu envio o meu arquivo pela internet, eu estou cumprindo uma obrigação acessória apenas, né? O fisco não está entrando no mérito das informações que eu declarei ali, né? Então eu posso ter omitido informações. Não é no envio que o fisco vai se debruçar sobre a minha escrituração. Num eventual processo de fiscalização, ele vai se debruçar sobre essa escrituração, tá? Então, o envio é um processo de informática apenas, é um processo de TI, né? Consideramos seu arquivo recebido. O mérito, o seu conteúdo, é uma avaliação depois. A recepção da FD implica na homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte? Claro que não, né? O fisco vai homologar ou não depois. Indica apenas que você enviou o arquivo digital. Bom, e aqui, meus amigos, a gente fechou mais um bloco de EFD. Até mais!